boa noite a todas e a todos, né? E todos. Apresentar o Cacau parece redundante, mas é importante a gente valorizar aqueles companheiros que dedicam a vida, assim como nós dedicamos ao Natan, à luta dos trabalhadores, né? Eu, particularmente, conheço o Cacau desde o ensino de segundo grau, né, Cacau? Científico no Estadual Central, e desde aquele tempo que a gente batalhava pela construção do Grêmio Livre Estudantil, estamos aí ombreando lado a lado na trincheira da luta dos trabalhadores, né? Cacau é advogado atualmente, atuando como assessor de movimentos sindicais, e hoje nós o convidamos para vir falar aqui sobre a PEC 32. Seja bem-vindo, Cacau, e a palavra é sua. Oi, Maurício. Obrigado pelas palavras elogiosas. Você fica revelando a idade da gente, né, poxa? Já se vão 40 anos de estrada, né? Mas isso dá muito orgulho, muito bom. Patrícia, Ivanil, a quem eu cumprimento em nome de todos os demais presentes, eu tinha feito uma preparação, Paulinho e Gustavo também, boa tarde aí, também companheiros de jornada também, já, muitas caminhadas juntos, né? Eu tinha preparado inicialmente uma fala em base a um PowerPoint, mas eu vou mandar para vocês depois, vocês podem utilizar à vontade, mas eu vou fazer uma certa mudança aqui no roteiro, em função, acho que, da emergência do debate que nós estamos tendo, né, pela votação que está acontecendo no dia de hoje, né? Hoje, digamos assim, sendo aprovado o relatório e indo ao plenário, é mais uma etapa do processo legislativo que se cumpre da PEC 32, né? Ou seja, ela avança na sua tramitação, não sem percalços, sem modificações, vou falar aqui alguns aspectos, mas eu queria me concentrar naquilo que me parece são os elementos mais assim substantivos mesmo do debate da reforma de Estado no Brasil. Porque a reforma administrativa ela é parte de um corpo maior, mais amplo, de uma reforma estrutural que está acontecendo no nosso país. A gente tem trabalhado esse tema já há algum tempo, né? Eu tive a oportunidade, em 2016, de voltando aos estudos na área do direito, fazer uma especialização em direito público, e desde então comecei a escrever, comecei a trabalhar sobre o tema, e foi até uma coisa engraçada, né? Porque no momento em que foi encaminhada as 3 propostas de emenda constitucional pelo Bolsonaro, né, que ele apresentou em 2019, me ligaram à noite, nós precisamos falar sobre isso. Vamos marcar uma live para a semana que vem. Eu falei, não, pode fazer amanhã, porque a gente já vinha estudando o tema há uns 2 anos, né, e um pouco se preparando para isso. Eu vou explicar por que a gente se antecipou. Na verdade, nós não nos antecipamos. A gente acompanhou um debate internacional que já vinha sendo feito, e eu me lembro que aí a gente fez aquela live, tinha 7.000 pessoas, assim, foi até quase caiu, quase não dava conta, e desde então a gente tem feito muitas atividades em torno desse tema. Então, o primeiro aspecto que é importante nós entendermos é que essa onda de reformas que está acontecendo no Brasil, se vitoriosa, do nosso ponto de vista, ela marca um 5º ciclo de reformas estruturais no Estado brasileiro que terão consequências, no mínimo, por décadas. A rigor, nós tivemos um Estado patrimonialista até a época do governo Vargas, então, o primeiro ciclo de reformas importante é no governo Vargas, quando ele cria o DASP, né, o Departamento do Serviço Público, né, ele introduz critérios meritocráticos para a entrada no serviço público, concurso, etc. Temos depois o período da ditadura militar, com o fortalecimento das autarquias, das empresas públicas, das estatais, e o inchaço da máquina pública, o aparelhamento pelos militares. Depois nós temos a Constituição de 88, que aí, digamos, é a nossa volta, né, a nossa resposta, fruto da luta popular. A Constituição ela inaugura, ainda que muito débil, um Estado social de direito que buscou amparar o conjunto da população com políticas de seguridade social, de saúde, de assistência, de previdência, de saúde, em várias outras áreas. E o desmonte é retomado na década de 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, emenda 19, emenda 20, reforma administrativa, reforma da Previdência. Na minha periodização, vai até o primeiro ano do governo Lula, com a emenda constitucional 41 da reforma da Previdência, e depois de um ciclo em que as reformas, digamos, elas são represadas, né? Você tem um certo período de estabilidade, digamos assim, no Brasil, principalmente durante o governo Lula, primeiro governo da Dilma. Você tem, em 2015, uma manobra parlamentar através do impeachment, que abrevia o mandato da Dilma e retoma um 5º ciclo de reformas muito forte com o Temer,
e com o Bolsonaro. Então, se essas reformas chegarem aonde eles pretendem, porque nós estamos vivendo, de 2015 para cá, reformas previdenciárias, reformas trabalhistas várias, a PEC do congelamento dos gastos, a ampliação da terceirização completamente sem limites, enfim, agora a reforma administrativa. Se tudo isso se consolida, estatuto das estatais, abertura do pré-sal para exploração estrangeira, enfim, estamos vivendo num ciclo muito curto, muito rápido, de 5, 6 anos, uma série de mudanças. Se isso se consolida, nós podemos dizer que é um quinto ciclo de reformas estruturais no Brasil e que vai desmontar em grande medida aquilo que nós conseguimos com a Constituição de 88. Então, essa é a dimensão histórica que tem. E isso não está sendo pensado no Brasil. A crise econômica que estoura a partir de 2008, né? A partir da quebra dos fundos de construção nos Estados Unidos, e que depois acaba se alastrando para todo mundo, com quebradeira de banco, etc., ela recolocou esse tema das reformas na pauta e com um viés um pouco distinto daquilo que nós vivemos no Brasil nos anos 90, que foram reformas muito concentradas na infraestrutura do Estado, né? Nas privatizações. Bom, Maurício e eu, que fomos sindicalistas do setor bancário, vivemos o auge disso com a privatização dos bancos estaduais, né? Com um ciclo de automação absurdo, do adoecimento, né? Maurício militou muito na área da saúde, lá entre os bancários, se especializou muito nisso, né? A contrapartida desse processo de destruição do sistema bancário público no Brasil foi um adoecimento absurdo dos bancários naquele período. E agora, depois de 2008, o centro se volta para serviços, vou chamar de serviços, porque essa é a linguagem do capital, mas para direitos sociais que, na verdade, são salvaguardados pelo Estado na maioria do mundo, para que se transformem em mercadoria, para que sejam postos na prateleira, para que possam ser comprados, possam ser adquiridos, deixem de ser direitos universalizados. E esse não é um fenômeno nosso aqui no Brasil, né? Se nós formos pegar como referência, por exemplo, a reforma de Estado na área administrativa mais forte que nós tivemos foi a reforma de Portugal. No momento que Portugal estava quebrado, né? E a Troika, o Banco Mundial, o FMI, né? A Comissão Europeia, impuseram um ajuste, né? Ao Estado português, que quebrou a carreira, que limitou contratação, né? Enfim, que fez uma série de modificações e que viraram um paradigma para outros países em seguida. Então, Portugal introduziu mecanismos novos naquele momento. A regra 2 por 1, por exemplo, só contratar um novo servidor para cada 2 aposentados. Isso foi criado lá. Esse enxugamento das carreiras, né? A nossa PEC aqui do fim do mundo, ela foi experimentada em Portugal primeiro. Então, esse experimento veio de lá. Nós tivemos depois, por exemplo, na Espanha, aí já em 2012, um processo de privatização de todos os equipamentos de saúde, através de contratos de gestão, de parcerias público-privadas, de uma série de mecanismos que estão na PEC 32 e que estão sendo aplicados no Brasil. E nós tivemos em outros países, com menor dimensão, mas com importância, contrato de gestão na França. O projeto Anastasia, que passou algum tempo aqui no Brasil, foi aprovado, e a gente acompanhou isso muito pouco, um processo de uma envergadura de uma dimensão importantíssima. Foram 3 anos de tramitação, né? Proposto pelo senador Anastasia, aqui de Minas Gerais, dos contratos de gestão, que abre praticamente todo o serviço público para exploração privada. Ele foi copiado da legislação francesa e da legislação inglesa. Assim como a chamada entrada lateral no serviço público, em que o servidor já não entra mais pelo início da carreira. Ele pode entrar no meio ou no topo, por conveniência do Estado, e que está na PEC 32, com os cargos de liderança e assessoramento. Então, na verdade, esse experimento foi feito em outros países, está sendo trazido para cá. Essa PEC não tem nada a ver com melhorar o serviço público, corrigir distorções, atacar mazelas. Ao contrário, ela tem um sentido, um conteúdo, que é, de um lado, quebrar a resistência dos servidores públicos por força das conquistas que, historicamente, a gente mantém, o regime jurídico único, a ascensão da carreira, o concurso público como porta de entrada, né? A avaliação de desempenho que permite a progressão, ou seja, quebrar essas garantias, particularmente quebrar a autonomia e independência do servidor frente ao Estado, porque a garantia da estabilidade tem a ver com isso. A gente estava vendo aí a musiquinha, né, da rachadinha, mas é isso, entendeu? A atual legislação, a Lei 8.112 e tudo que dela deriva dos estados e municípios, não é que o servidor pode denunciar, ele tem a obrigação de denunciar algum mal feito, né? Alguma suspeita de corrupção. A lei, inclusive, prevê que, se o seu superior estiver envolvido, ele denuncia ao que estiver acima. É isso que se quer quebrar, é isso que quer se estabelecer, retornando às práticas patrimonialistas que foram, digamos, características do Brasil até 1930. Desde a chegada dos portugueses até 1930, essa confusão entre o dono da terra, o dono do Estado, o dono do governo.
O Brasil funcionou assim até 1930, ele começa a se modernizar, no sentido capitalista do termo, né? De ter legislação aplicada para garantir, inclusive, investimento estrangeiro, legislação trabalhista, legislação previdenciária, que assegurasse a segurança, que desse a segurança jurídica para que o capital investisse a partir de 1930. Então, eu tenho insistido aqui nos meus debates e discutido que eu acho que a parte mais dramática desse debate é que isso está acontecendo sob a égide de um governo de índole neofascista, de extrema-direita, e que representa uma fração lumpen da burguesia brasileira. Paulo Guedes é um lumpen. Paulo Guedes sabia exatamente o que estava fazendo no Chile quando privatizou, através das caixas de aposentadoria, a Previdência Pública do Chile. Ele sabia que 20 anos depois ia dar problema, mas ele não ia estar lá para responder. Ainda que isso significasse suicídio, morte, pessoas passando fome, pessoas se matando por não ter como se sustentar na velhice. E eles estão fazendo a mesma coisa agora. A PEC embute mecanismos que abrem uma válvula que vai explodir nos regimes próprios de previdência mais adiante. Porque ela permite que, ao invés de contribuir para o fundo próprio, contribua para o regime geral. Isso está embutido na PEC, que é pouco falado, para além de outros elementos que eu quero tratar aqui agora. Então, o Paulo e o Gustavo pavimentaram o caminho, facilitaram, ao dar uma localização geral do que é a PEC, ela significa essa mudança estrutural, é isso que nós temos que entender. E essa mudança estrutural, ela passa por atingir praticamente todo o funcionalismo público, deixando de fora, essencialmente, a chefia dos poderes, né? Magistrados, parlamentares, os militares das Forças Armadas e as chamadas carreiras típicas, que está em negociação, mas que deve pegar possivelmente parte do Ministério Público, da fiscalização, da AGU, enfim. São poucas as carreiras, digamos assim, que serão abrangidas por essa denominação de carreiras típicas de Estado, e essas não, digamos, sofrerão com a possibilidade de corte de 25% do salário, que está prevista na PEC, né, de redução salarial, enfim, e uma série de ataques que estão ali colocados. A proposta trazia inicialmente uma série de novos princípios que caíram com o relatório da CCJC, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né? Mas que um pouco dava, inclusive, a cara do ponto de vista daquilo que se pretende, que é amoldar o serviço público a princípios gerenciais da iniciativa privada. Até isso estava na PEC, isso saiu. Cria novos vínculos que, em regra, eles flexibilizam a entrada pelo concurso público, né? Se você tiver, vai ser uma seleção simplificada, ou, digamos, ou a ampliação dos cargos indicados pelo gestor. Então, essa é a grande mudança, né? A quebra do serviço público, a quebra do concurso, né? Como porta de entrada principal, e, a partir daí, ela muda completamente a concepção de serviço público que nós temos hoje, porque muda as formas de ingresso, a forma como é tratado o estágio probatório, a quebra da estabilidade. A extinção de direitos talvez seja a parte que vocês devam estar acompanhando mais, mas ela acaba com licença-prêmio, adicional por tempo de serviço, parcelas indenizatórias, adicional de substituição não efetiva, a progressão automática acaba, né, a promoção baseada apenas em tempo de serviço, incorporação de salário por substituição, dentre uma série de outros direitos. E o mais complicado, digamos assim, que ela embute, é justamente o que estava sendo falado pelos companheiros antes de mim, essa possibilidade de cessão ampla de equipamentos públicos através de convênios. É muito mais do que a terceirização atual. É a entrega do equipamento público. Então, vocês que são da educação, por exemplo, nesse momento, você tem a Croton, você tem uma série de empresas do ramo que estão olhando para essa reforma e aguardando a possibilidade de oferecer os seus serviços, digamos assim, assumindo a gestão desses equipamentos, para disputar, inclusive, ideologicamente, que eles são melhores, eles são capazes de oferecer uma educação melhor do que o sistema público de educação no Brasil. Na saúde é a mesma coisa. A Reddor, ela está olhando. Todos pela Saúde, que o Itaú criou durante a Covid, também está olhando. Então, há interesses econômicos pesados por trás de empresas nacionais e internacionais em torno a isso. Então, esse é o sentido dela. Para além disso, ela atinge os atuais servidores de maneira muito forte, com a extinção e transformação de cargos, na verdade, quebra de gratificações de funções e a quebra da carreira. Ela facilita a adoção dos mecanismos, se votados na lei federal, pelo município e pelo Estado, e, inclusive, em alguns casos, ela já autoriza de imediato, mesmo sem lei, que se proceda a mudança. Então, vamos ver como é que vai ficar o tema dos cargos de livre nomeação, né, de assessoramento e de liderança, que passam a ter exclusividade para ocupar funções gratificadas e comissionadas. Isso em todas as áreas. Isso significa, gente, acabou a discussão de eleição de diretor de escola, acabou a discussão de eleição de reitor de universidade,
Acabou a escolha democrática de liderança de departamento, como existe no serviço público em várias áreas, porque passam a ser cargos de liderança e assessoramento exclusivamente indicados e nomeados sem concurso público pelo gestor. Então, isso é um retrocesso a 1930. Isso não é um retrocesso à Constituição de 88. É um retrocesso a 1930. As regras do patrimonialismo, em que o gestor, quando chegava e assumia o poder, ele trazia a sua turma, ficava ali o período do mandato e depois descontinuidade total. Porque se vinha outro, acabava, as pessoas iam embora e o profissionalismo, a continuidade do serviço público era afetada por conta disso. Tem um aspecto que eu queria reforçar que eu acho que é importante, que é a questão que envolve o problema do autoritarismo embutido na reforma, né? Essa reforma é a cara desse governo. Essa reforma ela introduz militarização de equipamentos públicos, como escolas e postos de saúde, né? Nós que somos jovens há mais tempo e que pegamos aí de um período no final da ditadura militar nas escolas, no trabalho, na nossa militância, a gente sabe que em toda escola, em toda universidade, sempre havia alguém do regime militar para monitorar a atuação dos estudantes que se destacavam, né, que se colocavam no movimento estudantil, que queriam mobilizar a moçada, aquele professor que era mais crítico, né, em sala de aula, né, que apresentava uma aula que obrigava os alunos a questionar e a pensar. Bom, isso está de volta pavimentado pela PEC. O tema que eu já citei, do desrespeito às comunidades escolares na escolha de diretores e reitores, né, que passam a ser cargos de liderança e assessoramento indicados pelo gestor. A possibilidade de estabelecer as próximas modificações na legislação por decreto ou lei ordinária. A desconstitucionalização, ou seja, não vai ser necessário novas PECs daqui em diante para alterar. Essa PEC, ela facilita o rito, né? Porque uma PEC, como já foi explicado acho, pelo Gustavo, ela exige a Comissão de Constituição e Justiça, exige a comissão especial, que tem que ter pelo menos 40 sessões públicas de debate, algo que nós temos que questionar, inclusive, né, porque em meio à pandemia isso ficou muito limitado. E depois você tem ainda 2 votações nas 2 casas legislativas, Câmara e Senado, concorde de 2/3, né, maioria qualificada para que passe. Então, assim, é um longo processo. Uma PEC exige participação da sociedade, debate público e votação com quórum qualificado 2 vezes em cada casa. Essa PEC, ela modifica tudo. As próximas mudanças, algumas serão por decreto e, no máximo, por lei ordinária. Então, ela facilita, digamos assim, a adequação naquilo que é necessário e a introdução de novas mudanças. Então, balbal carreira. Vai ser a coisa mais simples do mundo eliminar o gestor que tiver essa disposição. Logicamente, ele vai se enfrentar com o funcionalismo, mas ele pode simplesmente tomar essas iniciativas por meio de legislação ordinária de decreto. A possibilidade da extinção de cargos por decreto, como eu falei. Vocês são professores, então, no caso de vocês, professores e professoras, isso não é muito comum. Mas no serviço público, quando ocorre a extinção de um cargo, não sei se vocês conhecem a regra, aquele servidor ele é colocado em disponibilidade. Ele não tem a integralidade do vencimento. É feito um cálculo da média como se aposentado ele estivesse. Então, ele tem uma redução de salário. Isso passa a ser um mecanismo, inclusive, que o gestor pode usar arbitrariamente para... Ele não pode mais extinguir o órgão, né? Mas ele pode extinguir uma função, por exemplo, que ocupa 80% naquele órgão. Ela permite, isso está mantido. Então, vejam a gravidade e o tamanho do ataque que se sofre, né? O tamanho do autoritarismo embutido. O tema da exclusividade das funções gratificadas e comissionadas, como eu já falei, né? Que passa a ser só por apadrinhados dos gestores, os tais cargos de liderança e assessoramento. E o tema da avaliação de desempenho, que roda a roda, eu até fiz aqui uma cópia rapidinho, agradeço ao Gustavo, né, que colocou no chat as mudanças que estão colocadas, e no tema da avaliação de desempenho, o mais importante, pelo menos no relatório, não está. Ela será por órgão colegiado ou será feita de maneira discricionária pela chefia imediata? Porque esse é o grande tema que está na PEC 32. Ela simplesmente suprimiu do artigo da Constituição, que dizia que tinha que regulamentar a avaliação de desempenho, e ela já existe, ainda que não tenha lei federal, nos estados e municípios, vocês sabem, a avaliação de desempenho ela existe. Mas o que foi a novidade da PEC 32? Tirar o termo feita por órgão colegiado. Então, o caminho para discricionariedade, para perseguição, para utilizar politicamente a avaliação de desempenho está aí. E essa regra de 3 alternadas ou 2 consecutivas para exonerar o servidor, isso é diretamente a quebra da estabilidade, né, nos termos em que nós temos hoje. Então, assim, é um ataque muito grande à invada de autoritarismo. A outra coisa importante que está na PEC, essa aí atinge o pessoal das empresas públicas, sociedades de economia mista, né, as empresas estatais.
é a possibilidade de substituição de grevistas por contrato temporário. Então, uma intromissão na organização sindical, né, no direito de organização e no direito de greve, através dessa possibilidade. Eles estenderam as possibilidades de substituição, de contratação temporária de servidores, que é no caso de calamidade pública. Por exemplo, vamos contratar para os hospitais por causa da Covid, né? Vamos contratar para assistência social, porque teve a tragédia da Vale. Enfim, você tem várias possibilidades na lei hoje que você pode simplificar a contratação. Aí eles introduziram substituição de grevistas em serviços essenciais. Então, gente, é um grau de autoritarismo absurdo. E, para fechar, também relativamente às empresas públicas e sociedades de economia mista, né, as estatais, as restrições à negociação coletiva, com a proibição de cláusula de estabilidade do emprego, que não seja cláusula que abranja por lei todos os trabalhadores do país. Então, a impossibilidade de que um acordo coletivo possa firmar condições de estabilidade para o trabalhador através do acordo. Então, é engraçado, né? Quando teve a reforma trabalhista, a discussão era, vamos facilitar a negociação tem que valer mais do que a lei, vamos dar liberdade para as partes. Vem a reforma administrativa e proíbe que a negociação possa dar estabilidade. O que desmonta, né, o discurso do governo de que, na verdade, apresentou uma reforma para poder fomentar a negociação, né, a possibilidade de entendimento entre capital e trabalho e essas falácias. Então, esses são alguns aspectos da PEC e que, pela leitura rápida que eu fiz aqui, que foi das informações que foram enviadas, estão, em essência, mantidas nesse relatório que está sendo discutido hoje. Nós vamos ter que acompanhar, vamos ter que ver, mas o que é importante nós entendermos é que é um processo que está ligado à crise mais estrutural do sistema capitalista no mundo, né? A divisão de mercado que está se operando, em que países como o Brasil não têm espaço para a sua soberania, para se desenvolver, ao contrário, é no máximo para exportar commodities. E o que eles querem é a privatização ampla de tudo que nós temos. É isso que está colocado. Então, a reforma administrativa se insere nesse escopo. E, mais do que isso, eu acho que está embutido aí um ataque, uma tentativa de derrotar os servidores públicos no Brasil, que tem sido uma parte fundamental da resistência às políticas de governo desde a ditadura. Por que eu insisto nisso? Para ir encerrando. O governo, quando apresentou a proposta de reforma da reforma administrativa, ele se baseou em 2 estudos do Banco Mundial, um de 2017 e um de 2019. Ambos estão disponíveis na página do Banco Mundial, tá? Traduzidos para o português, os dados estão lá. Embora sejam estudos em que há uma manipulação de dados muito grande, eu vou mandar para o sindicato depois aí uma série de gráficos que dão a posição do Brasil, de média salarial, de número de servidores, etc. Toda essa campanha que é feita na televisão, ela mascara e mente sobre os dados, mente abertamente, entendeu? Né? Dizendo que o Brasil tem mais servidores do que a média. O Brasil não tem, ao contrário, né? Nós temos um percentual de servidores que chega a 12%, que é muito abaixo da média mundial dos países desenvolvidos e da OCDE. Você pega os países mais desenvolvidos da Europa, chega a 30% a força de trabalho que está no serviço público. O tema do salário, da mesma forma, não chega a 1% os servidores que ganham acima do teto constitucional, pegando estados, municípios e União Federal. Mas, quando o governo propôs essa PEC, o que estava na cabeça dele? Uma janela de oportunidades. Porque até o ano que vem, 2022, cerca de 170 mil servidores federais poderão se aposentar. Então, o governo enxergou aí uma possibilidade de uma redução drástica da força de trabalho no setor público federal. Isso possivelmente se estende aos estados e menos aos municípios, que já têm relações contratuais muito mais precarizadas, os municípios. Essa é a realidade, né? É onde está concentrado a maior parte da força de trabalho do servidor público, quase 6 milhões de trabalhadores estão nos municípios, mas são as relações mais precarizadas que nós temos, em que há terceirização, OS, OCIPs, numa escala absurda, né? Então, do Serviço Federal, 170 mil. Se você projetar esse número aí para o Serviço Público Estadual, você pode estar diante de alguma coisa como 700, 800 mil trabalhadores que vão se aposentar. Então, o governo enxergou aí uma janela de oportunidades para fazer essa mudança estrutural. Perfeito? Para não ter que renovar esses quadros e, inclusive, avançar da precarização dos atuais e da contratação dos futuros. E isso veio combinado, né, com toda uma política que é o chamado governo digital, que é uma outra coisa que também o sindicalismo deu pouca atenção, mas que explodiu de maneira muito concreta no INSS. Quando eles retiram os técnicos de dentro das agências, o serviço passa a ser feito pelo meu INSS, não sei se vocês já acessaram, é um appzinho, uma plataforma, você entra, coloca os seus dados,
por ali você pede um benefício, você faz um recurso, você vê seu tempo para aposentar, toda essa coisa. E isso, gente, pela realidade do nosso país, pelo pouco acesso a essas formas digitais de atendimento, né? Pela ausência dos técnicos dentro das agências do INSS para assessorar as pessoas, isso gerou uma fila de 1 milhão de pessoas aguardando benefícios. Então, a pessoa se acidentou, ficou fora do trabalho 4, 5 meses, voltou a trabalhar sem receber um benefício que fosse. Mulheres que saíram de licença maternidade, ficaram licença maternidade inteira e não receberam o benefício. Pessoas aguardando 1 ano para ser votado um recurso, decidido um recurso em relação à sua aposentadoria. Então, esse experimento foi feito ali, mas esse é o modelo que eles estão trabalhando, esse altíssimo grau de digitalização. E que, com a pandemia, inclusive, ele foi, digamos assim, exacerbado no sentido de, aproveitando a situação da pandemia, você explorar, por exemplo, formas híbridas de trabalho educacional, né? O trabalho à distância, essa coisa toda. O home office, né? Em larga escala. Enfim, uma série de experimentos que foram feitos que vão nesse sentido. Então, nós temos que nos preparar, porque passada a pandemia, nós vamos ter outra batalha. O tema do ensino híbrido vai estar colocado, o home office nas repartições públicas vai estar colocado, esse problema da digitalização dos serviços públicos vai estar colocado, dificulta o acesso da população, desrespeita a cidadania das pessoas, que não conseguem acessar, ter uma informação no prazo certo, entrar com um requerimento, com um recurso, esse tipo de coisa. Então, nós vamos ter que nos preparar, porque tudo isso vem aí. Então, de conjunto, eu tenho insistido que isso é uma reforma de Estado. Ela tem essa face da reforma administrativa nesse momento, que é a nossa luta imediata, mas está inserida na luta da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, da terceirização, da PEC dos gastos e de uma série de mudanças recentes que ocorreram no Brasil. É uma marca mundial, isso não está acontecendo só aqui, é a reforma do século XXI no serviço público, digamos assim, que vai, inclusive, aproximando o trabalho no serviço público daquilo que está acontecendo no setor privado. Um altíssimo grau de precarização, de informalidade, é o trabalho por plataforma, por aplicativo, é o Uber, é o entregador, né? Enfim, essas coisas todas que nós estamos acompanhando, essa é a faceta desse capitalismo do século XXI jogado para o serviço público. Então, essa é a dimensão. Não é uma luta simples, ela tem todo esse aspecto da luta dos sindicatos, mas encerrando mesmo, viu, Patrícia? É uma luta essencialmente política. Nós temos que lutar para derrotar essa burguesia lumpen de turno que está aí. Não tem tarefa mais importante do que isso, porque é um governo que não tem nenhum pudor em promover uma política de terra arrasada, ainda que isso signifique 50 anos para recuperar. Olhemos para a situação econômica do Brasil. Quando que alguém de nós imaginaria que um governo que tem 15% de desempregados, quase 15 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas na informalidade, 65 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial, quem de nós imaginaria que ainda assim esse governo ainda teria sustentação de setores importantes da burguesia brasileira? É isso, é essa turma que chegou ao poder e eles não têm dúvida de, se necessário, fazer esse governo de terra arrasada, ainda que isso tenha implicações para gerações futuras. Então, acho que essa é a dimensão do tema da reforma administrativa, que é importante vocês que são ativistas, dirigentes sindicais, representantes de escola, entenderem, para que possam passar para a companheirada, entender o tamanho da briga que está colocada. Tá? Acho que encerrei dentro dos 30 minutos, né?